Oiês! Tudo bom? Olá! Gente, ela tava fazendo palhaçada antes de entrar no ar. Por isso que ela tá rindo assim. Tava fazendo palhaçada. Só quero falar pra vocês. Porque entrou, eu tive que parar rapidinho, gente. Pra fazer cara de séria. Sabe aquela coisa? Fazer cara de séria. E aí, vocês estão bem? Como é que foi a semana de vocês? E você, Sandra? Tudo ótimo, cara. Tá um friozinho, não tá? Você tá com esse vestido bonito sem manga, mas lá fora tá um friozinho. Não, mas lá fora eu tô de casaco. Tá de casaco? Claro, né? Porra. Eu sou assim, né? Choveu, põe casaco, pô. Carioca, cara. Carioca é o seguinte, choveu, tem que tirar todos os casacos do armário. É assim. Minha linda, deixa eu te falar. Vamos começar com aquele nosso mantra? Porque agora, vamos, porque olha, gente, nós precisamos muito da galera organicamente. Verdade, gente. Porque, vou falar para você, esta rede, a rede vizinha, a rede da frente, a rede vizinha do lado e tal, cara, eles estão boicotando a gente, não estão entregando o nosso conteúdo porque a gente fala muito assunto proibido. Não acho que é porque a gente fala a verdade, né? A gente fala algumas verdades. Fala as verdades, aí é difícil. Aí eles vão lá. Aí o algoritmo deles fica lá falando essa palavra não pode, aquela palavra não pode. Aí se votam alguma coisa no Congresso que é para atrasar as nossas conquistas femininas, que eu não vou falar que conquista que é, porque você já sabe qual é, porque não pode falar. Aí eles vão lá e não entregam o nosso material. Vocês acreditam? Então, a gente precisa fazer um apelo para vocês, para a gente dar uma crescida orgânica, para eles verem o seguinte, que a gente, tá certo? Que nós somos reconhecidos pelo assunto que a gente... Mesmo sem eles entregarem um conteúdo. Mesmo sem eles entregarem o conteúdo. Então... Passa para a galera assistir, passa o link, bota no grupo da família, da escola, da faculdade, enfim, manda para aquelas amigas que faz tempo que você não vê, que é uma oportunidade de já começar uma conversa nova, né? Manda o nosso link, porque a gente precisa muito dessa... Eu tenho falado com todo mundo aí. Ó, gente, está fazendo podcast, dá uma assistida lá. Simples assim podcast, encontra em todas as redes sociais. Aí tem que entrar também lá no YouTube, fazer inscrição, se inscrever, ativar o sininho. E aí é só curtir, comentar e compartilhar em todas as redes de vocês, em todos os grupos, né? Grupo de família, grupo de faculdade, grupo de escola. Tem um grupo que coloca tem um amigo meu que falou assim: eu achei muito comprido o podcast, 1 hora. Aí eu falei, mas você achou? Mas é que a gente vai conversando e tal, papapá. Ele falou assim, não, no começo eu achei. Agora, quando eu vou trabalhar, eu assisto no carro. Aí foi rápido. Aí passou rápido. Eu falei, aí, ó. É uma boa oportunidade. Você tá no carro. Mas mesmo assim, dá pra ver também. Não conseguiu ver, né, direto. Assiste em 2 vezes. Não tem importância, tá né? Tá no ônibus, bota no fone e vai ouvindo, que aí a viagem fica até mais rápida. Mas você sabe que tem muita gente que tá fazendo isso. Ou escuta na viagem de trabalho ou escola, né? Ou escuta também quando está em casa fazendo uma comida, quando está em casa limpando alguma coisa, o pessoal também vai escutando. Já tive relatos. Gente, oportunidade para ver o Simples Assim podcast. Não falta, gente, porque estamos em todas as redes e, inclusive, estamos nas redes dos nossos parceiros, que aqui no Rio de Janeiro é no RJ Notícias e lá em São Paulo no Barão de Tararé. Aliás, mandar um abraço pro Miro, que infelizmente nós não podemos ir no evento, mas eu fiquei sabendo que foi muito bom. Sucesso, né? Sucesso. Isabel, a gente da próxima vez não podemos faltar. Um abraço, um beijo para todo mundo da equipe do Barão de Tararé. Sempre maravilhosos, né? Sempre muito queridos com a gente. Um evento nessa área de comunicação, e dessa vez foi nas mídias sociais, né? Sempre é sucesso. Um abraço para vocês. Na próxima a gente vai estar lá. Promessa. Isabel, não quero nem falar para você. Falando em notícia. Falando em notícia. Bota uma notícia aqui na tela, Cauã, aquela notícia. Essa notícia não é nova? Essa notícia é de janeiro de mil... Eu não estou vendo, de 1960. 1960. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção onde está ali em vermelho. Presta atenção ali, ó. Manchete ali. Aqui é uma casa, tá vendo? A casa foi derrubada. Não, a casa foi atropelada por um ônibus. Atropelada por um ônibus. Aí foi lá, ó. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Oi?
Velha de 42 anos? Isabel, 1960 foi o ano que eu nasci, entendeu? Aí me fala uma coisa. Há mais de 60 anos atrás, peraí, amiga... se ela era velhinha com 42 anos... E agora, Sandra? Não, mas... Eu com 64, eu já morri. Gente! Então, em 1960, amiga, quando eu nasci, uma pessoa com mais de 40 anos era considerada uma velhinha. Era uma velhinha. O que você me diz disso? Eu acho que depois dos 30 e pouco a pessoa já era velhinha mesmo, Ó, tá vendo? A expectativa de vida naquela época do brasileiro não passava de 52 anos em 1960. Nossa, com os avanços da medicina, várias coisas determinaram a longevidade. Foi o saneamento, a medicina avançada, a Constituição de 88, várias coisas. Aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte... Na década de 60 não tinha, né, nenhum direito garantido na Constituição, né? Depois da Constituição Cidadã de 88 que vieram alguma... saúde... Saneamento básico, água, luz, educação, entendeu? Uhum. Então, é isso, amiga. Na década de 60, até... todo mundo era velhinho, com mais de 40 anos. Agora, eu só quero falar uma coisa para você. Você também era, você ficou rindo de mim. Eu? Quantos anos você tem? Não vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Pra vinheta, Isabel. Muito minha idade. Você já falou muito sua idade? Gente, olha, mas o fato é que nessa época aí, de 1960, a expectativa de vida era muito pouquinha mesmo, né, Sandra? Muito pouquinha. Agora... E por isso que as pessoas já com 40, 38, já eram consideradas idosas, né? E você vê que não usa nem referência idosa, usa velhinha mesmo. Velhinha, não fala nem... Você escuta velhinha, você pensa numa senhorinha, né? Já mais assim, curvadinha, que já não está se locomovendo direito, e a pessoa só tinha 42 anos de idade. Para você ver. Como que é envelhecer? Essa transformação, né? Como é que é envelhecer agora no século XXI, hein, cara? Como é que é? Porque, por exemplo, essa é uma coisa que eu queria te falar, né? A gente vai até visitar essa história aí, revisitar essa história do envelhecimento. Mas, para mim, vamos lá, para mim, tenho 64 anos, tá certo? 64 anos e meio. É 64, mesmo que você sempre aumenta a tua idade. Eu nasci em 1960. Nós estamos em 2024. Então tá. Porque você tem mania de aumentar. Eu tenho mania de aumentar. Tá. Eu falaria 75, mas agora é 65. É melhor falar 64. Bom, fica uma coisa assim. Eu não acho que eu sou velha. Mas, em compensação, eu sou velha. Eu tenho mais de meio século de vida. Então, assim, como que é ser velha no século XXI? O que isso significa? Qual que é esse desafio? Porque uma coisa, por exemplo, quando a minha avó, acho que ela não chegou a essa idade, eu nem me lembro quando ela faleceu, mas eu acho que ela faleceu com 60 e poucos anos também, porque ela teve câncer. Então, mas ela era uma velha. Velhinha? Ela era uma velha. Ela usava o cabelo igual de velho, ela usava roupa de velho, ela tinha... Você entendeu? Ela já era uma pessoa parada dentro de casa, tipo assim, não tinha mais aquela agilidade toda. Sim. Tá certo? Mas você, por exemplo, com 64, como é que você se sente? Você acha que você tem 64? Você... Esse vigor, né, que a gente tem quando a gente é mais novo, você não tem esse vigor ou você tem esse vigor? Não, eu tenho, Isabel. Você faz tanta coisa também. Então, eu tenho, assim, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o meu corpo já não acompanha a minha cabeça. Ah, tá. Sua cabeça está muito mais à frente. Minha cabeça, eu acho que a minha cabeça acha que eu ainda tenho 30 e poucos anos. E meu corpo, eu acho que não. Aí eu acho um pouco de falha minha. Eu sempre fiz ginástica, sabe? Eu sempre fiz exercício físico. Mas, depois da pandemia, te confesso que eu fiquei meio preguiçosa. Eu acho que talvez eu tenha que voltar. Mas eu tenho uma alimentação boa, eu faço bastante coisa. E eu tenho várias atividades, você sabe disso. Mas eu me sinto... Mas tem dias, assim, que é difícil. Você quer ver uma coisa? Eu vou te contar.
Eu sempre mudei muito, né? Eu morei em São Paulo, depois voltei para Campo Grande, depois fui para Brasília, vim para o Rio, eu sempre mudei muito e tal. Então, mudança, você sabe como é que é, né? Você tem que adaptar tudo, chegar, tem que pregar cortina, tem que fazer não sei o quê, tem que arrumar isso, sobe, desce, ajeita, arruma para arrumar uma casa. Então, hoje em dia, eu, por exemplo, já não faço mais essas coisas sozinha. Tem medo? Tenho medo, assim, de subir numa escada sozinha e cair. Coisa que eu não tinha antes. Então, alguns medos eu tenho. Sim. Mas eu não deixo de arrumar as coisas em casa. Eu aproveito sempre quando, sei lá, a Nena tá lá, ou alguém tá em casa, ou o final de semana que tem gente em casa. Aí, eu aproveito para pedir ajuda. Sim. A minha gente me ajuda a pendurar tal coisa. Mas eu achei uma coisa interessante que você falou, que você falou assim, a minha cabeça parece que eu tenho 30. Então, essa história também de você ter uma vivacidade, né, de você querer sempre estar fazendo coisas novas, investir em coisas novas, isso é importante também. Porque a tua cabeça, né, é aquilo que você falou, o corpo às vezes não acompanha, mas a minha cabeça é como se eu tivesse 30. Então você, né, se dá super bem com tecnologia, por exemplo, que é uma coisa... Né, melhor que você, né? Muito melhor. Né? Não vou contar tantas histórias aqui, mas muito melhor. E tá sempre antenada nas coisas, entendeu? Então, essa história da cabeça, como a cabeça da gente funciona, também influencia no nosso comportamento. Porque às vezes você falou assim, a minha avó já era mais... É porque a cabeça dela também já era assim. De aquela coisa, não, eu sou uma senhora agora, né? Ou então, é igual quando você tem... Eu tenho amigas também mais novas que falam assim, mas eu já sou velha. Tem 45 anos e fala que é velha. Já sou velha. Não, já tenho não sei quantos filhos, sou velha, que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer... Gente, e tem uma coisa... Isso é coisa da cabeça da pessoa. Então, eu até falei sobre esse negócio do desafio, né? Essa coisa da cabeça é super verdade. Voltando aqui, é super verdade. Você precisa estar antenado. Por exemplo, eu estou muito agora olhando no TikTok coisas que a juventude fala, pessoas de 20 e poucos anos e tal, o que estão falando, como é que estão abordando alguns temas como feminismo, religião, comportamento e tal, qual é. E aí eu andei fazendo algumas pesquisas para o algoritmo jogar esse conteúdo. Então, também, para mim ver, sentir o que está rolando, né, nessa área. Sim. E aí, porque eu também, quando tinha minha filha, eu me referenciava muito nela, mas agora ela também já está velhinha, com 40. Aí, acabou saindo aqui. Aninha, você está escutando, Aninha? Presta 40. Atenção, hein? Você está sendo chamada de velhinha aqui no Simples Assim, podcast pela sua própria mãe. Aí, então, o que acontece? Então, eu tenho um pouco essa vontade de não ficar para trás, né? Mas eu vou te falar uma coisa. A gente passa por um probleminha. Por exemplo, Isabel, você sabe, eu adoro usar short. Eu gosto muito de usar short. Tenho um monte de short, adoro usar short e mini saia. Mas eu já não saio mais de short na rua, só no carnaval. Por quê? Porque já fico assim, será que a galera vai falar, olha a véia com aquelas perna, tudo já, porque você sabe que cai um pouco, né, gente? Mesmo que a gente ajeita e tal. A lei da gravidade. A lei da gravidade. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. Aí eu tenho medo das pessoas julgarem. Olha aquela velha lá, se aparecendo de short na rua, com aquelas pernas tudo pelancuda, entendeu? Você sabe que o pessoal critica mesmo. A gente já fez, inclusive, programas falando disso aqui. Não se enxerga, não, tá com essa roupa curta. Mas eu acho que você não devia se importar. Pois é, mas aí fica aquela coisa. Eu também acho, mas aí fica aquela, será que eu vou, será que eu não vou e tal? Se eu vou na praia, eu taco meu biquíni, porque eu não gosto de marca de maiô, eu gosto de uma marquinha de biquíni. Então eu boto meu biquíni, quem quiser ver, quem não quiser ver, azar. Mas o que eu quero dizer é que a gente fica assim, o que realmente eu sou? E acho que é um pouco dessa história. Porque a minha mãe da minha idade era uma senhora, a minha avó era uma senhora, e eu não consigo ser uma senhora. E você não é uma senhora. Eu não sou uma senhora. Você não é recatada do lar, esse é o problema, a gente já tem falado isso desde a primeira temporada. Enfim. Mas você também não é, não, que eu sei. Eu também não sou, não. Você viu aqui? Você quer falar desse pedaço aqui? Quero. A gente está vendo aqui que o brasileiro nunca viveu tanto, né? Se nessa década de 60 a expectativa de vida era bem menor, em um século a expectativa de vida do brasileiro passou de 33 anos para 77 anos. Em 100 anos. Um século para a vida, para a história, para a humanidade é pouco, né? É pouco. As pessoas estão, né? Aí tem essa questão que você falou.
A evolução da medicina, a urbanização, ampliação de saneamento básico, coleta, né, de lixo, de resíduos, explicam também esse salto na vida, na expectativa de vida das pessoas em tão pouco tempo. Né? Aqui tem até uns números. Os números aqui, ó. Olha só, em 1940, sabe qual que era a idade média? 45 anos. É muito pouco. 1950, 48 anos. 1960, 52 anos, que é o caso da velhinha de 42, que foi atropelada pelo ônibus. 1970, 57 anos. Aqui é por década, tá vendo? Ó? Sim, por década. Por década. 1980, 62 anos. 1990, 66 anos. 66,9, quase 70 anos. Quase 67 anos. 2000, ano 2000. 69 anos, 2010, 73 e 2022, 75. E hoje a média de 75 anos. Mas essas primeiras décadas aqui, é um machismo, né? 40, 50, 60, as pessoas tinham uma vida muito mais sacrificada também, né, Sandra? Muito mais, Isabel. Muita gente no campo. O Brasil era agrário, era um país agrário, a educação não era uma coisa universal, quer dizer, não tinha educação para todos, né? Todo mundo. Lembra como você até contou, mesmo aqui em Maricá, a dificuldade que tinha de frequentar uma escola? Muita dificuldade. Meus pais mesmo tiveram dificuldade, né? Exatamente. Tiveram que trabalhar muito cedo. Muito cedo para ajudar a família. Então você não foram tinha para a escola ou foram muito pouco para a escola. Só os primeiros anos, assim, mais para aprender a conta, aquela coisa da... aprender a assinar o nome, aprender a conta. Fazer conta, né? Porque tinha que ir para a venda para comprar as coisas. E era isso. Né? Então, o saneamento básico, água... Tá certo? Não se tinha água encanada, não se tinha luz, que era... meu Deus, eu falo ou não falo? Eu vou contar. Da lamparina. Pode falar, porque eu também vou falar pra você. Tinha uma lamparina, gente, que... Nossa, tinha que ter lá em casa... coisa dessa. Não tem, não? Você tem um monte de coisa eu tenho uma lamparina. Tenho. Poxa, e tenho aquele pratinho, assim, tem um pratinho que tem um negocinho assim, que você põe vela. Eu esqueci o nome desse. Esqueci como que chama aquilo lá. Outro castiçal, não sei como é que chama. Bom, lá em Ponta Porã, nos idos de 1830, em Ponta Porã, vou te contar. O que tinha, Isabel? Primeiro, não tinha asfalto na rua. Não tinha asfalto. Não. Então, você ia, por exemplo, a gente ia para o cinema depois da missa, a gente ia na missa, depois ia no cinema. Essa era a nossa atividade. No cinema, depois de grande, né? Porque senão era matinê, de tarde. Aí a gente ia assim com um saquinho, assim, um paninho, ou ia com um sapato velho, e para entrar no cinema, a gente botava o sapato sujo no saco e depois botava o sapato bonito. O pessoal contava isso aqui também. Aí fazia isso. Aí quando ia para as festas no clube, vinha com um sapato, ou um saquinho no pé. É isso aí. E a outra coisa era assim, lá tinha motor de luz. Então, assim, os habitantes da cidade se cotizavam para pagar o óleo do motor. E aí, quando dava meia-noite, apagava a luz, amiga. Apagava a luz e só voltava no outro dia, 6 horas da tarde. Passava o dia todo sem luz. Entendeu? Então, o motor só funcionava na hora que escurecia, 5 horas da tarde. Essas modernidades de hoje, né, gente? Que é geladeira, não tinha. As carnes eram, né, salgadas, né? Salgadas e botava numa lata com banha. Isso. Eu lembro de fazer isso também com os peixes. Na época, meu pai pescava muito, né? Então, para não estragar, às vezes, a quantidade de peixe, tinha uma parte que você conseguia comer fresca e a outra parte você salgava e fazia tipo um bacalhauzinho. Que chique. Eu me lembro, tem uma coisa que é a minha memória afetiva. Porque quando ligava a luz, o motor 5 horas da tarde, era a hora que o dono que fazia a torrefação do café, que torrava o café, ele podia ligar a máquina. Então, era uma coisa... Daqui a pouco, aquela cidade, aquele cheiro de café... que ele ia maravilhoso, ia moendo. Então, assim, não tinha nada, entendeu, Isabel? Não tinha um saneamento básico, os velhos não estudavam, as pessoas mais velhas não estudavam, a saúde... Não tinha essa cultura de estudo, porque não tinha essa ampliação não tinha, não tinha, Hoje você vê que nós temos escolas com... Agora não é só mais EJA, né? É EJAI, né?
ensino de jovens, adultos e idosos. Ah, é? Eu vi outro dia. E eu já dei aula pro EJA? Pro EJA, entendeu? Que as pessoas hoje também vêm buscando mais isso. Até porque nesse tempo, como todo mundo tinha que trabalhar muito cedo, aí tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, casava, tinha que cuidar da família. Depois que criou todo mundo, às vezes já tem até neto, aí depois você resolve estudar. Resolve estudar. A minha mãe fez faculdade depois que criou os filhos. A minha mãe fez faculdade depois que criou os filhos. Olha, aqui diz no nosso roteiro que a cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos no Brasil. O país está ficando... Veinho. País de meia idade. País de meia idade, mas meia idade chique que nem nós. Meio século. Em 2024, mais de 32 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. O número acima representa 15% da população. Então, 15% da população brasileira tem 60 anos. O país tem mais de 9 milhões de trabalhadores registrados com 50 anos ou mais. Essa galera está trabalhando Está trabalhando muito. Se na década de 60, 42 já era velho, o povo trabalhando, E aqui, veja só que em 2006, Isabel, eram 4 milhões, tá certo? Hoje são 9 milhões. Nossa, deu um salto. Deu um salto, E em 2050 seremos mais de 70 milhões de brasileiros considerados idosos. É gente pra caramba, né? Você sabe que quando foi discutida a questão da aposentadoria, que talvez como que o INSS falisse, a aposentadoria era um problema e tal, tinha que aumentar a idade de se aposentar, porque provavelmente eles fizeram uma projeção de alguns anos, então vai ter uma época que assim todo mundo vai estar aposentado mantendo essa idade. Sim. E pouca gente trabalhando. Apesar que tem aqui, esse é um dos argumentos que as pessoas que querem aumentar a idade de aposentadoria, mas tem uns dados aqui no nosso roteiro, mais tarde vamos falar, quanto que esses idosos representam na economia. Tem ali na frente, depois a gente vai falar sobre isso. Movimentam muito dinheiro. Muita coisa. Então, em 2050, gente, 2050, daqui 25 anos... A idade média do brasileiro vai ser de 82 anos. Tá aumentando bastante. Está aumentando a nossa... Bom, aí é o seguinte, né? Então, assim, a grande questão, a gente falou de algumas coisas aqui, sobre a vacina, né? Sobre a questão da medicina, dos antibióticos e tal, né? Muitas coisas, o tratamento do câncer, né? Já tem muita coisa evoluída no tratamento do câncer. Você vê, eu me lembro que morria-se de leucemia, por exemplo. Hoje, dificilmente morre de leucemia, já tem um tratamento para isso. Então, você vai vendo isso. Agora, tem uma coisa, sabe, Isabel, que nós só temos no Brasil e que a gente fala muito mal, muito mal. E todos os outros países do mundo invejam a gente, que é o SUS, Isabel. O SUS... Tem algo comparado nos outros países? Não tem. O SUS é uma coisa que é impressionante o que o SUS trouxe para o brasileiro. E o SUS, Isabel, veio na década de 80, eu me lembro muito disso, que eu já tinha 20 anos nessa época, que existiam as conferências nacionais de saúde. Sim. E o SUS é o resultado que aí a Fernanda e outros amigos nossos militantes da área Sim. de saúde me corrijam. Mas, assim, as conferências de saúde, que eram feitas com profissionais de saúde que se encontravam, porque a saúde e a educação sempre foram as categorias mais organizadas. Sim. E aí se discutiu essa questão da universalização da saúde. E é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, universalização da saúde, então saúde para todos. Sim. E a outra coisa também... Inclusive está na Constituição. Está na Constituição de 88, mas esse já é um processo que veio antes de 88, Sim. culminou na Constituição. E a outra coisa também foi a discussão da municipalização, que é a municipalização da saúde e da educação, onde o dinheiro vai direto para os municípios, porque se discutia muito uma coisa interessante, assim, as pessoas não moram no estado e não moram no país, as pessoas moram na cidade. O seu CEP é da sua cidade. Porque às vezes um projeto que é implantado a nível nacional, federal, não vai valer para aquele município. Você tem que adaptar de acordo com a realidade. Exatamente. Se você está numa zona urbana, uma zona rural. Exatamente. Né? Você adapta conteúdos, como que você vai abordar aquele
aquele assunto tudo, né? Exato. E quem vai saber isso? Quem está ali perto das pessoas, dos alunos, né? Da comunidade escolar. Não adianta uma pessoa que está muito longe, distante, e não adianta que o nosso Brasil é diverso. Né? Uma coisa que se aplica numa determinada região não vai valer para uma outra região. É por isso que, então, isso foi uma grande discussão dos movimentos organizados dessas categorias, da saúde e da educação, Sim. que levaram à criação do SUS, que na época chamava SUDES, chamava Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, ou seja, descentralizar, pulverizar pelo Brasil. Depois evoluiu, virou o SUS. E aí, apesar da gente criticar muito. Esses dias eu vi uma entrevista de um advogado chamado Cacai e os entrevistadores deles eram muito provocadores, assim. Ele falou assim, sabe qual que é o problema nosso? É que a gente não consegue admirar as coisas simples. E o SUS foi um grande avanço, amiga. E aí, e isso interferiu muito na qualidade de vida do brasileiro, porque você tem uma capacidade de ter uma saúde descentralizada e universal. É assim, temos problemas? Temos, claro, mas mas não existe outro igual no mundo sem ser o SUS. Você pode sempre melhorar, né? Mas ter um sistema de saúde que você chega e acontece alguma coisa e você é atendido, você pode levar seu filho, né, a família. Tem um posto de saúde perto da sua casa. Hoje a gente vê agentes de saúde, né? Bate na sua porta lá perguntando. Que vão com equipes inteiras de médico, enfermeiro, fisioterapeuta para a casa das pessoas para fazer. Você deixa eu rir? Eu tô falando de um negócio sério, gente. É porque é o seguinte, sabe o agente de saúde que passa na minha casa e ele registrou lá que eu sou uma pessoa de 64 anos. Então eles vão sempre lá perguntar se está tudo bem comigo. Por causa que eu sou vendo? É uma preocupação do SUS com você. O agente passa lá porque eu já estou classificada como uma pessoa idosa. Da terceira idade que precisa atenção. É com 60, né? Pelo com 60. Pelo Estatuto do Idoso, 60. Então, o agente passa lá em casa para perguntar como que eu tô, olha, para você ver. E isso, você vê, o fato de passar na sua casa para perguntar, eu tô rindo aqui porque eu já tô lá no Estatuto do Idoso. Mas assim, só do agente passar na sua casa, né? Claro, já vai lá, já vê. Recebe, e se você tem uma pessoa que está operada, que está com problema, que ou não pode andar, ou tem diabetes, ou tem não sei o quê, o agente de saúde, ele eu uso o SUS, viu, Isabel? Eu não tenho. Gente, isso aqui é uma evolução, porque assim, muitos outros países não têm esse tipo de saúde descentralizada que a gente tem, né? E as pessoas, quando precisam de alguma coisa, elas têm que pagar. Enquanto que, embora a gente reclame muito, quando eu falo a gente, eu falo o brasileiro. O brasileiro, né? em si, geral. Muito. O SUS é um grande avanço, né? Muito. Não é à toa que se levantou tanto a bandeira, né? Viva o SUS. Quando veio essa pandemia, aí foi o SUS que atendeu todo mundo com as vacinas. Eu não posso falar, porque senão vão me cortar, mas teve um maluco aí que queria acabar com o SUS, né? Ainda bem que... Bom, é isso. Vamos passar para frente. Bom, aí diz o seguinte... será que as pessoas, a expectativa de vida está aumentando? Será que é porque a gente está vivendo mais tempo? Aqui no nosso roteiro diz que não, é porque a gente está morrendo menos. Está morrendo mesmo? Menos. Sabe por quê, Isabel? Diz que a mortalidade infantil era de 250 mortos a cada 100. Sim. Hoje... morre 13 crianças a cada... 250 mortos a cada 100 mil. Hoje morre 13 crianças a cada 10 mil. Sim. Então, significa que a gente está morrendo menos. Eu acho que quer dizer isso, né? Sim. Por quê? Porque aquilo... Você lembra quando falava que as crianças morriam de mal de 7 dias? Eu lembro disso. Era aquele negócio do umbigo. Do umbigo. Aí nascia... Aí disse que era proibido dar banho, não podia dar banho, porque não sei o quê, porque dava problema. Eu lembro da minha irmã, ficava enrolada, eram tantas... Num charutinho. Num charutinho. A mãozinha não ficava nem para fora, ficava assim, toda assim, para dentro, pra né? dentro, e toda enrolada. Aliás, ainda bem que estava enrolada, que eu peguei um dia escondido, a criança caiu. Putz. Mas era tanto pano.
Amorteceu a queda. Amorteceu a queda. Então, aí não dava banho e tal, ficava aquele umbigo, infeccionava, a criança morria. A mulher podia tomar banho logo no início, né, Sam? 40 dias tinha que ficar sem tomar banho, Isabel. Eu, eu praticamente apanhei, porque o que aconteceu? Eu fui tomar banho no mesmo dia. Desrespeitou as regras. Desrespeitei as regras. Aí eu tive bebê e tal, papapá. Aí o que aconteceu? Peguei, acordei no outro dia cedo no hospital, pedi pra enfermeira me levar para tomar um banho. A enfermeira fez uma cara feia. Aí eu pedi, aí não tô tomando banho, chega a minha mãe. Pra quê? Quase apanho. Louca, né? Louca, porque foi tomar banho, gente. Olha só. Então, assim, muitas coisas foram mudando. Então, esse também é um tipo de coisa que a gente precisa levar muito em consideração, essa coisa da cultura. A gente falou da cultura rural muitas vezes, né? E aí a gente foi indo que... Né? Se exigia também muito esforço físico das pessoas, tanto da mulher quanto do homem na roça, né? Aqui um pouco do que a gente já falou, Isabel, vou até ler. Ter 50 anos, da década de 40 a 50, significava uma vida precária. O Brasil era majoritariamente agrário, nós já falamos sobre isso, com uma economia baseada na agricultura e na exportação do café. Eletricidade, água encanada, saneamento básico era luxo. A vida cotidiana exigia mais esforço físico. As taxas de alfabetização eram baixas. Muitas pessoas de 50 anos tinham pouco ou nenhuma educação formal. Também foi o que a gente falou, pela grande dificuldade. Então, a escola não chegava na zona rural, não tinha ônibus para levar a criança para estudar. E tinha essa coisa do trabalho, de ajudar a família. Exatamente. Então, assim, entre colocar na escola e ter mais uma mão de obra ali para me ajudar na roça, botava na roça. Era isso. Então, não tinha o acesso a cuidados da saúde era limitado, não tínhamos o SUS, a medicina não era tão avançada e muitas doenças que hoje eram fatais. Eu falei da leucemia, mas a gente tinha coisas mais tétano, que se morria de tétano, tuberculose. Tuberculose, se você não tratasse, a pessoa... Pneumonia, se morria muito de pneumonia. Sarampo, morria de sarampo. Eu nem sei se tem sarampo, mas acho que já foi, não existe mais, né? Não vejo mais relatos, né? De sarampo, né? Sarampo, né? Tem algumas doenças que a gente conseguiu, com as vacinas, erradicar aqui, né? Então, e essas doenças, elas hoje são totalmente tratáveis, entendeu? Já tem uma medicina avançada que trata dessas coisas. Essas pessoas idosas eram vistas como fontes de sabedoria e experiência. Tá vendo? Sabedoria e experiência. E desempenhavam papéis importantes na comunidade, na família e tal. No entanto, a aposentadoria formal era rara, não tinha aposentadoria. E a pessoa tinha que trabalhar até morrer. Até morrer. E muitos continuavam a trabalhar até morrer. Tem gente que continua trabalhando, né? Mas estatisticamente... naquela época era muito mais. Em 60, 70, envelhecer ainda era um grande desafio. Tá certo? 60, 70 60 foi quando eu nasci. Mas com certos avanços. Mais brasileiro tinha acesso a bens de consumo, aí já tinha geladeira, já tinha fogão na década de 70, já tinha máquina de lavar, já tinha algumas outras coisas, automóveis e tal. Olha, eu não lembro de nada disso. De nada disso. Não, mas é 60, 70. 60, 70. Mas tudo bem, mesmo 80... 90, máquina de lavar, o que é isso? Porque, amiga, nada disso não. Porque a gente sempre precisa fazer um recorte aqui. É o recorte. Que é o recorte. Essas coisas existiam, os bens de consumo existiam, mas eles não eram de acesso universal, porque não eram para todos. Então, assim, as classes populares sempre recebem as coisas mais atrasadas. Completamente atrasadas. Isso a gente sempre tem que falar, porque assim, quando a gente fala, é um setor da sociedade. Sempre o setor mais abastado da sociedade recebe primeiro. Então, essa é um pouco da justiça que a gente sempre fala por aqui. A infraestrutura urbana também avançou, com melhorias em saneamento básico, já falamos, eletricidade e transporte, né? Então, assim, eu me lembro, no Luz para Todos, no primeiro ano do governo do presidente Lula, quando chegou luz em muitos lugares que não tinha, Isabel, a felicidade das pessoas. Poder ter um liquidificador. Você ficar com lamparina, poder ter em pleno século XX, era uma situação lamentável mesmo. O acesso à Previdência foi ampliado, mudando a percepção da população sobre o papel das pessoas consideradas idosas na sociedade. A taxa de alfabetização aumentou, tá certo? Aí a educação formal também já era de um acesso maior. Isso que você falou. Primeiro tinha o Mobral. Aí o Mobral evoluiu para o EJA. Agora é o EJAI.
Então, ou seja, sempre é um processo. A gente fala aqui muito dos problemas, mas a gente também sempre tem que também bater palma para nossas vitórias e conquistas, né, Isabel? É muita coisa que a gente evoluiu nesse tempo. Eu mesma, na época, que já tenho um tempinho, que eu dei aula no EJA, eu tinha alunos de 70 anos, 75 anos, estudando ali comigo. Mas você tem colegas dessa idade na faculdade, verdade, não tem? Colegas dessa idade na faculdade. Pessoal com mais de 60 estudando também, querendo se formar e dizendo exatamente isso, que não fez antes porque teve que trabalhar, cuidar da família, dos filhos, depois, às vezes, alguns de netos. E quando teve essa oportunidade, resolveram realizar um sonho, né? E essa coisa da cabeça que você falou, né, amiga? Tem. Essa coisa da tua cabeça, de você... A pessoa falou assim, olha, vou cumprir... Que, cara, eu consigo, eu posso, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tá certo? Porque você vê, uma pessoa que vai para uma faculdade com 70 anos, ela podia estar enterrada num sofá, só no Netflix e comendo carboidrato. Mas o que ela está fazendo? Está estudando, está movimentando o cérebro. Está movimentando sua cabeça, está indo... A ginástica do cérebro. Exatamente. Então, eu acho que assim, o exercício físico é fundamental. Eu acho que até a gente podia fazer um programa sobre isso depois. Mas a cabeça é tudo, né, amiga? Sim, eu acho que comanda o resto. E eu acho que é essa situação. Bom, na década de 70, 80 também, 60, 70, Isabel, foi quando a gente passou pela ditadura militar, a gente teve repressão no Brasil... Enfim, a gente sofreram bastante também nessa época aí. Sofreram bastante, né? A televisão virou assim uma fonte de entretenimento, substituiu o rádio, né? Então ficou sendo como a principal fonte de entretenimento, porque as pessoas também não podiam se reunir, não podiam fazer muitas coisas em conjunto. Às vezes e tal. Tinha um vizinho, né, que tinha, e você ia para casa do vizinho para assistir. Eu lembro que lá em casa foi mais ou menos assim, era um vizinho que tinha primeiro, lá em Ponta Porã era assim também. Aí a gente via a TV preto e branco, né? Depois de muito, muito tempo, meu pai conseguiu comprar uma TV daquela bem pequenininha. Sim. E aí a gente acompanhava, via Isabel, por ali. A televisão lá em casa, por muito tempo, nós não fomos os primeiros a ter televisão. Porque, olha, gente, quem traz... Olha só, como foi muito rápido a evolução das coisas. Quem vendia televisão era o viajante. Não tinha loja em Ponta Porã que vendia televisão. Parece coisa de filme, né? Parece coisa de filme. Aí o viajante vinha, levava 50% do valor, você confiava no viajante. Ele ia, comprava as televisões. Pegava o dinheiro primeiro? Pegava 50%. Aí ele fazia os pedidos, pegava 50%, ia para a cidade grande, comprava as televisões, vinha, entregava e pegava os outros 50%. Então, assim, quem fazia os primeiros pedidos é quem tinha mais dinheiro. Depois, como a gente estava falando, cada um. E aí a televisão ficava, Isabel, na varanda. E à noite, porque só podia ligar a televisão quando ligava o motor de luz. Aí ficava na varanda. Os vizinhos pegavam os banquinhos, sentavam na varanda e assistia. Mas eu me lembro que quando teve o Apolo 11, que o homem pisou na Lua, a gente não tinha televisão. E quem tinha televisão era o vizinho da frente. Ela botou a televisão lá para todo mundo ver. Gente, foi o evento da cidade. Foi o evento. Todo mundo sem acreditar que o homem estava na Lua. Meu bisavô, pai da minha avó, se negou a ir ver na televisão do vizinho porque ele dizia que era mentira, que era invenção. Você acredita nisso? Então, de lá para cá, cara, muita coisa mudou, entendeu? Então, assim, era muito interessante tudo isso. Mas também na década de 80 e 90, na década de 60 e 70, nós tivemos a MPB, música popular brasileira, a Tropicália, que são manifestações culturais que também deram um novo momento, né? Agora, de 80 para 90, a gente já lembra mais, não lembra, Isabel? Aí vem a redemocratização, né? Vem a Constituição em 88. Aí a gente começa a ter um avanço na expectativa de vida, justamente aí da população. Essa Constituição, aliás, fico até com medo, não sei nem se eu já posso falar Constituição, né? Porque estão cortando tanto a gente. Estão cortando muito a gente. Vamos ver se deixa eu passar esse pedaço aqui. A Constituição garantiu, né?
colocou de forma positivada, Aham. olha eu falando igual o pessoal do direito. Ah lá, É que está escrito que lá, está escrito. gente. Aham. Acesso à saúde, educação, saneamento, outras garantias, dignidade da pessoa humana, né? Estavam sendo previstas. Melhorias na saúde pública começaram a mostrar bastante resultado, como as vacinas, né? Aí formalizou o SUS. Formalizou o SUS, né? Melhorias na saúde pública, consolidação do SUS, cobertura de saúde, acesso ao serviço médico, a vacinação, né? Lembra da poliomielite? Também se morria Sim, muito com a muito, poliomielite. muito. Também foi erradicada. E muita criança com problema ficava com problema na perna, Muita ficava arrastando uma criança, perna. Tinha muito isso no exatamente. país. É. Então, isso também foi uma melhoria para a saúde dos idosos, né? Agora, teve uma coisa, Isabel, que também ajudou muito, que foi o tal da estabilidade econômica com o Plano Real. Ah, sim. Lembra daquelas... Nessa época ainda existiam essas desigualdades regionais e socioeconômicas, mas melhorou bastante, significativamente. Significativamente. Né? Porque antes dessas medidas... A estabilização que você está falando da economia. Da economia, Ah, sim. Porque tinha inflação, aquela inflação galopante que a gente recebia em cima de um índice que regulava os salários e tal. Me lembro que eu recebia de 15 em 15 dias, por conta que a inflação era galopante e tal. Essa estabilização foi até para quem estava aposentado, né? Foi bom, Sim, né? foi Porque bom. muita gente que cuidava da família enquanto aposentado, só tinha aquela renda. Só ali, tinha né? aquela renda. E outra coisa assim... todas essas questões também era assim, essa questão regional, né? Se antes da Constituição de 88 só a região Sudeste, Sul tinha minimamente as coisas, você imagina a região Norte e Nordeste, né? E as pessoas das periferias das cidades. Então, com a Constituição de 88, que, como diz você, positivou ali as conquistas que era obrigado a ter, então, assim, exigiu que, a partir daquele momento, os governos garantissem e executassem políticas que trouxessem estabilidade econômica, luz, saúde, etc., saúde universal, e isso foi, aos poucos, progredindo. Falta muito ainda, Sim. mas a gente teve um avanço aí e um século de vida muito grande. Sandra, a gente também não pode deixar de falar que as pessoas também começaram a olhar muito para os idosos, né? Depois do estatuto, que veio o Estatuto do Idoso. Né? Foi 2003, hein, Isabel? Isso foi 2003, né? isso eu me lembro. E aí se começou 20 a anos. olhar um pouco mais para os idosos e foi um marco importante, né? Começou as políticas públicas também a se voltarem para essa parcela da população, que é uma parcela da população que contribui muito para a economia, né? Para esse giro da economia, né? Nas cidades, nos estados, no país. Então, isso foi bem importante. E até as políticas públicas implementadas pelos governos. Pelos governos. Pelos estados. Eu acho, Isabel, que, por exemplo, tanto as crianças, né, quanto os idosos tiveram nesse momento aí dos 80 e 90 uma atenção mais especial, né? Sim. Mais especial. Porque, por exemplo, aquela situação de que a pessoa estava velha e conseguia produzir menos, já deixava ele meio de lado, né? E a criança também não tinha as leis que garantia, né? Porque daí o trabalho infantil já foi visto, enfim... erradicar, né? O trabalho infantil. Tem horas que eu quero procurar o adjetivo e fico gaguejando. Vocês já viram isso? É engraçado, né? Normal. Olha, agora os anos 2000. Ano 2000 é um marco, amiga. Ano 2000 é um marco porque o país experimentou um crescimento econômico muito bom, né? Aí você tinha as melhores condições de vida, o poder de compra das pessoas. Você lembra da linha branca? Todo mundo podia comprar. Sim. Você via a capacidade que as pessoas tinham de comprar material de construção para fazer suas próprias casas, seus banheiros. As pessoas praticamente não tinham banheiro em casa. Não tinham banheiro. A gente não encontra situações assim, mas naquela época era normal não se ter banheiro. Exatamente. Né? Era a casa que não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Então, você pega o ano 2000, a pessoa já pode ter uma geladeira branca, um fogão branco, você já pode comprar aquela... Ter acesso aos eletrônicos. Exatamente. Você podia ter aquela louça branca no banheiro, a pia, o vaso, tá certo? Então, assim, em condições de compra já acessível a uma população que não tinha acesso aos bens de consumo, né?
Sem falar na evolução da tecnologia, né, Sandra? Que também teve um boom aqui de tecnologia, internet, telefone. Telefone, gente, era uma coisa caríssima. Telefone era patrimônio. Telefone era patrimônio declarado no imposto de renda. As pessoas tinham telefone, gente, era como se você tivesse um terreno. Né? Era um patrimônio. Comprar um telefone... Tinha uma linha. Tinha gente que vendia, né? Tinha gente que vendia. De telefone... Era uma coisa assim. Eu vou te falar, era 1989, ainda era assim. Não, era muito... Era, eu me lembro que... Então, para você comprar um telefone, era um patrimônio. Era um patrimônio. E quando você, às vezes, queria, né, trabalhar, que as pessoas falavam, mas... Como é que a gente ia ter contato com você? Você tinha que dar um telefone de um vizinho, de alguém próximo, porque eu, na época, nem pensar ter telefone. Né? Claro, a gente nem também não tinha. Liga para casa do fulano. Liga para casa do fulano dava recado, e aí você ia, ou você ia correndo para atender o telefone na casa do vizinho. Exatamente, né? De alguém mais próximo. Ou ia no orelhão com aquele monte de ficha. Ou ia no orelhão. Você dá pra fazer um programa sobre o orelhão. Orelhão, lembra a ficha? Até aquela coisa que, às vezes, eu não sei se alguém aí lembra, mas a gente fala assim, porra, caiu a ficha. Caiu a ficha. É do orelhão, porque quando caía a ficha, completava a ligação. E você sabe o que é engraçado hoje? Essa geração mais novinha. Outro dia um amigo estava falando, ele disse que o filho perguntou para ele como que eles viviam, sem telefone e sem internet. Como? Tipo, como vocês viviam? Como? O que vocês faziam? O que vocês faziam? Como vocês se alimentavam sem pedir um fast food, sem pedir lá no iFood, né? Porque hoje é tudo tão fácil, tudo na palma, literalmente, da mão. E a geração nova, tipo assim, como é que vocês faziam? Não tinha Netflix. Netflix? Não tinha nem videocassete, amigo. Nem videocassete tinha. Gente, mas é interessante. Na minha formação de classe média... Separar esse programa. Separar esse programa. Por exemplo, as minhas histórias, elas são sempre um pouco diferentes da Isabel para a gente garantir que as diferenças existem. São reais. São reais. Os recortes são reais. Os recortes são vários. Tem que acontecer os recortes. Aí a gente tem que sempre falar deles. Nós estudávamos, eu e a Tânia, a gente estudava em Campo Grande. A gente morava num pensionato, Isabel. Porque a classe média, não tinha em Ponta Porã, então a classe média mandava os seus filhos para a cidade maior estudar. A gente morava num pensionato. O que acontecia, Isabel? A gente ia no posto telefônico para ligar domingo para a mãe e para o pai. Não tinha telefone para você ligar toda hora. Você ia no posto, ficava aquela fila de estudantes, dava um número, a telefonista ia discando, cabine 1, Sandra, cabine 1, fulano de tal, cabine 2. E você falava, tipo assim... rapidão, porque era muito caro, entendeu? Então você falava rapidão, era só para falar, tá tudo bem, feliz aniversário, quem fez aniversário na semana e tal. E geralmente para pedir. Rapidinho, né? E geralmente para pedir uma graninha também. Mas aí quando chegava a hora de pedir a grana, desligava. Mas enfim, a gente fazia isso, né? Hoje aqui você fala com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp. Sim, tá certo? nossa. Aqui? E você vai... Então, assim, como é que a gente vivia? Vivia bem, passava a semana inteira sem falar no telefone com ninguém, com a família, com os amigos, com ninguém. Impressionante, né, cara? Eu também passava, eu contei naquele da educação que eu passava a semana inteira na casa da minha tia, porque ela que, né, me incentivou e falou, não, ela vai estudar. Só que eu simplesmente não conseguia me comunicar com ninguém. Com a sua família. E você ia pra lá só no sábado? Só na sexta tarde, eu pegava o ônibus e era assim... Não é igual hoje que a gente consegue monitorar filho, que a gente fala assim, tá onde? Não. É assim, papai do céu protegendo, entra no ônibus e vai embora, minha filha. Se acontecesse alguma coisa no meio do caminho, ninguém sabia. Nem a minha tia que estava aqui, nem meus pais que estavam lá. Né? E era desse jeito. E era assim. Eles só ficavam lá no ponto esperando, que já sabia que ia tarde e tinha... Também não tinha ônibus, como o transporte público não era como é hoje. Então era um ônibus que era uma ou duas vezes no dia e acabou. Então só poderia estar num dos dois. O que era uma angústia de uma mãe, né, Isabel? Eu não sei, eu não aguentava. Você não aguentaria, amiga? Eu ia surtar mesmo. Eu ligo para minha filha um dia sim, um dia não. Eu ia surtar.
E assim, porque, e mesmo assim, só para saber se está tudo hoje, bem. A pergunta que o pessoal faz hoje, eu me faço às vezes. Eu falo assim, gente, como é que a gente andava sem se comunicar? Todo mundo se encontrava. Como que a gente conseguia fazer isso? Era isso. Não consigo nem imaginar hoje. Hoje, Interessante isso aí também, Sandra. Eu tô anotando tudo. Você está anotando tudo? Tô anotando tudo. Isso vai rolar um monte de coisa. João, se prepara aí. Agora, a nossa geração, amiga, é a única geração que conheceu os dois mundos, offline e online. É a única geração. Porque essa transição também é legal. Essa transição legal. Porque o que aconteceu? Nós conhecemos totalmente o mundo offline. Vivemos nele completamente. E aí, agora a gente vive no mundo que... E aí tem esse boom, né, O desenvolvimento foi muito rápido, né? Eu sempre falo assim, o desenvolvimento da minha mãe para minha avó foi um desenvolvimento bem lento. Bem lento. Rádio, televisão, tá certo? Uma coisa aqui, um ônibus que vai mais longe, alguma coisa do tipo. Agora, da minha mãe para mim... Foi gigantesco o salto tecnológico. Você está lançando uma tecnologia, daqui a meses já está saindo outra coisa mais moderna. Né? Você não sabe nem como usar. Cara, eu vou até falar para você, lá em casa tem câmeras de segurança, certo? Então, as câmeras de segurança lá de casa tem 6 anos. 6 anos. Aí o rapaz, eu chamei para fazer manutenção, ele falou para mim assim, nossa, dona Sandra, isso aqui não existe mais. Oi? Tá tudo obsoleto já? 6 anos. Aí tem 8 câmeras, porque o terreno é grande. Aí ele falou assim, não, aqui com 3 câmeras novas a senhora resolve. Por quê? Porque as câmeras hoje, elas 360. 360. E lá você tem um terreno que você bota uma câmera aqui, outra aqui para focar. Elas pegam tudo. Aí ele falou, não, mas você não tem como dar uma arrumada para mim não ter que jogar fora, comprar... Olha, se a senhora quiser fazer, eu faço, mas não compensa, não existe mais... Cara, 6 anos. Falei, moço, faz 6 anos que eu botei esse negócio. É pouco tempo. É muito pouco tempo. Então, quando eu falo pra você que o tempo tá voando. Voando, cara. Além do tempo tá voando, essa parte de tecnologia e desenvolvimento tá muito avançada. Não, e ela dá um boom na cabeça da gente, né? Não, se dá na sua. Não, dá um boom. Não, e outra coisa, nós vamos falar, coloca aí, inteligência artificial, nós temos que falar sobre isso depois. Bom, agora é o seguinte, a gente precisa aqui, amiga, mesmo, eu não gosto de usar essa palavra aqui, alguns amigos meus vão rir que eu vou usar essa palavra, ela sabe por quê, é piada interna de alguns amigos, mas a gente precisa ressignificar a velhice, sabia? Eita, vamos. A palavra de ressignificar a velhice. Ressignificar. Porque a gente precisa entender agora o que é ser velho nesse século XXI. Tá certo? Eu, a partir desse programa aqui, eu acho que vou no supermercado semana que vem, se não tiver frio, eu vou de short. Adoro usar short. Vou de short, Bom, agora, é isso. O que é a gente ter essa idade aos 60, em 2024? Eu quero só te falar uma coisa. Nós falamos em várias coisas aqui, mas eu vou te falar que tudo no mundo gira, amiga, em cima da economia, do dinheiro, da grana, do que você produz. Cuidado das palavras, não pode falar. Tá. Que produz, que não sei o quê. Então, eu vou ler aqui um pedaço para mostrar para vocês. Porque a gente discutia muito isso quando não tinha... Vou falar mais... Agora vamos cortar essa parte também que eu vou falar. Antigamente, não tinha propaganda de maquiagem para pessoas com pele negra. Não tinha. Não tinha shampoo para pessoas com cabelo crespo. Não tinha hidratante, não tinha nada. Então, o que acontecia? Você tinha que ir lá no supermercado comprar aquele shampoo para cabelo liso, esturricado igual o meu, mas era o que tinha para vender e a Isabel tinha que comprar esse shampoo. Por que não se fala? Porque as pessoas não compram, porque eu não vou produzir um produto que vai ficar parado na prateleira, ou só meia dúzia que vai comprar, blá, 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 blá. Com o poder aquisitivo das pessoas...
com a capacidade que nós falamos no programa passado, que a educação trouxe, que a oportunidade de estudar trouxe para as classes mais populares poderem ascender a outra classe social, você começou a vender coisa para essas pessoas que puderam comprar. Sim. Tá certo? Advogados, médicos, artistas de televisão, jornalistas e tal. Então, os negros começaram a ascender socialmente e aí começaram a produzir produtos para eles venderem. E foi uma luta, porque já se tinha muita gente já com capacidade de compra, mas a indústria não fabricava. Não. Então, eu vou falar a mesma coisa dos veinhos. Olha aqui. Sabe quanto a faixa etária de 60 anos, de 50 a 60 anos, movimenta por ano no Brasil? Não tenho ideia. Eu vou te falar. 1,8 trilhões. Ô, gente, tem que olhar para essa... Tem que olhar para nós. Tem que olhar, hein? Por isso que, a gente também tem que fazer um negócio de cremezinho, não sei o quê e tal. Depois a gente tem que fazer... Você viu eu saindo fora da faixa etária? Tem que olhar para esse povo, hein, gente? Tem que olhar para esse povo. Me aguarde. Me aguarde. O equivalente a 42% do consumo, amiga. E desse montante, 902 bilhões vem do trabalho. Ou seja, bastante ainda. Sim, muita gente 672 bilhões da aposentadoria. 1,5 bilhão de pensões. 35 bilhões de outras fontes de renda. A receita média acima de 50 anos é de R$ 2.126 acima do salário mínimo. Então, né? Uma galera que produz aí bastante, tem uma capacidade de compra altíssima. Sandra, sabe o que também está fazendo? Tem um mercado grande aí voltado para os idosos. Aí da parte da saúde, da parte física. Muita gente indo para as academias, muitos idosos indo para a academia, fazendo hidroginástica, fazendo yoga, fazendo musculação, que também é uma forma de você manter a longevidade. Sim. Né? Além de você ter uma alimentação equilibrada, evitar certos tipos de alimento, você cuidar do seu corpo. Né? Tem aquela coisa que você perde massa muscular, tem a questão dos ossos. Já ouviu falar que velhinho não pode cair porque senão se quebra todo? Então, ferro. Por isso que você tem medo de subir na escada? É por isso que eu tenho medo de subir na escada. Então, quando você faz atividade física, você fortalece também os ossos, né? A força também. A força, né? Então, tem um mercado grande aí voltado para essa parte da atividade física. Nós fizemos, Isabel, o nosso primeiro programa dessa temporada foi sobre a sexualidade. Depois dos 50. Depois que a gente falou que mãe, depois dos 50, que é vovó, né? Todo mundo faz sexo. E aí o pessoal ficou chocado. Ficou chocado, um pouquinho chocado. Mas isso também faz parte de você ter uma vida saudável. E que por exemplo, é inimaginável na década de 60 você pegar uma pessoa com 50 anos e falar que ainda sentia prazer em ter relações sexuais. Você acha que aquela veinha que nós mostramos no início do programa, que foi atropelada pelo ônibus, a velhinha de 42 anos, assim está a manchete. Se alguém está pegando o programa agora, eu vou fazer com esse pessoal. Se alguém está começando a ver esse programa agora... Nós exibimos uma manchete de um jornal da década de 60 que trazia lá a velhinha de 42 anos. Então, você acha que essa mulher tinha algum prazer sexual? Não tinha mais. Não fazia mais sexo, gente. Não fazia mais sexo. Então, assim, era velha. É inimaginável isso. E hoje, né, aqui no roteiro ainda fala que existem homens que dessa idade arriscam a ser pai pela... Com certeza, ser pai também. Vários. Viver um romance ou casar com 50, depois de 50 tranquilo. Ir para a faculdade, como nós já falamos aqui também. Sim, muito bom. Viajar. Né? O turismo brasileiro é muito aquecido também, com pessoas acima dessa... Pessoas com mais de 60 anos representam 15% do fluxo do turismo no Brasil. Né? Esse pessoal agora tem tempo, né? Muitas pessoas nessa faixa etária têm um tempinho para poder viajar, coisa que não tiveram antes, porque tinha que cuidar de todo mundo. E aí tem gente que aproveita para fazer isso, né? Eu acho que mais gente deveria fazer isso. Eu também acho. Agora tem uma outra coisa aqui, que está aqui no roteiro, que é o seguinte: o grupo de pessoas com 60 anos ou mais foi o que teve o maior aumento de consumo na internet entre 2021 e 2022. Aí, o pessoal tá comprando isso na internet? Compra e utiliza. Compra e usa, olha. Compra equipamentos, utiliza
e faz compra também pela internet. Sabe qual que é a porcentagem? Está aqui, 62% da população com 60 anos ou mais utilizam a internet. Em 2016, sabe quanto que era? 24%. 2016. Para 2024, subiu de 26, 25 para 62, 40%. Agora o mercado está de olho nesse pessoal. Você já viu esses cremes que agora, creme para rosto, que tem lá 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Exatamente. Né? As pessoas estão ligadas aí nessa, então eu acho que nessa longevidade. É isso. Bom, a saúde provavelmente... Agora, é isso aqui também que eu queria falar. A saúde é principalmente o maior desafio que tem. Porque o que acontece, gente? Por exemplo, né? Tem muita coisa que a gente resolve com alimentação, tem muita coisa que a gente resolve com exercício físico, né? Mas tem doenças próprias da velhice, tá certo? Que é Alzheimer, que é câncer, que é Parkinson, enfim, eu não estou me lembrando aqui de todas. Então, assim, o grande desafio agora é encontrar a cura para essas doenças que advêm com a idade que ainda não tem. Mas o resto, a gente tem cremes para 70 a mais, a gente tem colágeno, a gente tem exercício, a gente tem várias alimentação. Essa orientação de alimentação mais saudável também é propícia da internet, entendeu, Isabel? Sim. Que agora tem muita gente que comenta, vai falando e vai ajudando, né? É isso. Bom, aqui também tem uma coisa que eu esqueci de falar, negócio do SUS. Sabe, eu uso o SUS, viu, gente? Eu uso o SUS, eu não pago negócio de coisa de saúde, não. Eu uso o SUS. E aqui na nossa pesquisa diz que 75% das pessoas acima de 60 anos utilizam o SUS. Sim, não tem dúvida. Muito bom. Então, hoje, inclusive, nós estamos aqui nesse programa tomando água, que é super saudável, inclusive o líquido mais saudável que existe. Eu esqueci de trazer o vinho. Justamente, não vai falar isso, né? Não, justamente a gente está fazendo isso. Porque é mais saúde. Porque para ter mais saúde e ter mais longevidade. A verdade também é fake news, porque a verdade é que eu esqueci de trazer o vinho, aí nós estamos bebendo água, né? É isso aí. Mas, amiga, eu gostei do programa. Vamos falar dos nossos patrocinadores rapidinho? Vamos, mas você gostou? Eu gostei de falar. Surgiu várias pautas, hein? Eu anotei várias. São várias pautas. Aliás, o pessoal também de casa tiver dado uma ideia aí acendida a luzinha, manda nos comentários. Gente, vai lá e fala sobre isso. Tem um assunto bacana. Bota os patrocinadores para nós, Cauã. Vamos começar com quem? Maltz. Maltz. Então, mas hoje, como o programa é sobre longevidade, Maltz, só um minutinho, tive que abrir uma exceção aqui, mas um abraço para a equipe lá do Matheus, da Maltz Cervejaria, tá? Beijão para vocês. Próximo, Casa Moa, um abraço também lá para a equipe do Rogério. Só entrar lá no @ da Casa Moa que vocês vão ter vinhos selecionados. Fulana Maricá. Hoje nós estamos com acervo próprio. Acervo próprio. Que chique. Acervo próprio. A gente tá assim agora. Eu tô aqui num crochêzinho básico de Tânia Recalde. Tá linda. Mas nós vamos dar uma passadinha lá. Na Fulana. E também vamos... A Merinda. Só entrar lá também no @ da Merinda para encomendar cada peça maravilhosa da Raquel. E também temos que passar na Quena. Fulano e Quena temos que passar correndo, senão elas vão bater na gente. Exatamente, é isso aí. Escuta, você escolheu música, eu sugeri uma música, você concordou com ela? Concordei. Eu acho que essa música é perfeita, eu adoro essa música. Eu também. É bom escutar essa música bem alto, entendeu? Porque às vezes as pessoas esquecem de viver. É preciso saber viver com Titãs. Essa é a música nossa de hoje. Ouçam essa música. É preciso saber viver. É preciso saber viver. A gente, apesar de todos os problemas, que cada um tem os seus problemas, né? Mas é preciso saber viver, dar um tempinho pra gente, aprender que a gente tem que se cuidar mais um pouco, que a gente sim tem que pensar numa vida depois dos 60, dos 70, né? Pensar nessa longevidade e a gente envelhecer bem, né? Com saúde mental e física, né, Isabel? Saúde mental e saúde física, que é o mais importante. E, tentando sair, distrair, viajar. Se não consegue viajar para longe, vai aqui pertinho, passa o fim de semana. Maravilhoso, gente. Gente, foi um beijo. Beijão, porque o programa de hoje foi
excelente, eu Mas gostei vamos muito. brindar com essa Vamos aguinha. brindar com água, vamos. Tá. Saúde, galera. Beijos. Beijo, gente.